Boa noite a todas e a todas. Hoje é dia 4 de abril, 19 horas e 2 minutos. Vamos iniciar aí a aula inaugural com a palestra Produtos Educacionais e Tecnológicos como uma ponte entre a pós-graduação e a educação básica, com a professora Graziele. Vou passar aí para a professora Sabrina, nossa vice-coordenadora, que fez o convite, tá? A professora Graziele, qual já agradeço aí prontamente e desejo a todos aí uma excelente noite de muito aprendizado com a professora Graziella, que tem muita coisa boa para trazer para a gente. Sabrina, passo para você. Um minutinho aqui, Ricardo. Bom, queria agradecer já de antemão a professora Graziele por ter aceito o convite e quero apresentá-la, né? Até difícil falar da Grazi. A Graziele vem do campus do IFRJ, o campus Mesquita, colega na direção de ensino e uma pessoa assim muito tranquila, com muita experiência boa aí para passar para a gente, tá? Ela trabalha no programa Impulsos de Pós e no programa do ProfEPT, né? Que é o mestrado profissional da nossa rede, e uma colega muito querida e muito competente, né? E um mestrado assim que tem muito a ver, né, com a nossa pós, por conta da construção dos produtos educacionais. Então, assim, eu acho que esse momento aí vai ser um momento de uma troca muito valiosa, né, onde a gente vai poder falar um pouquinho sobre esses produtos educacionais, sobre a questão da pesquisa. Então, ela vai ter um momento em que ela vai dividir, né, esse momento aí de conhecimento conosco, e depois a gente vai poder abrir para as perguntas e bater um papo bem legal com ela hoje. Aproveitem, usem, abusem, né, espremam e perguntem tudo, vamos conversar aí e debater um tema que para nós é tão importante. Grazi, muito obrigada novamente e uma boa fala. Eu vou desligar aqui, mas vou estar ouvindo vocês, tá? Muito obrigada, Sabrina, muito obrigada, Ricardo, dois amigos queridos, né, de longa data aí, de anos em gestão, e a gente sempre fazendo uma troca muito rica, né, e quero agradecer muito, né, a oportunidade de estar aqui hoje com vocês, fazendo esse bate-papo, em um programa, né, de pós-graduação, assim, de grande impacto e de grande alcance, né, não só na região, né, de Paulo de Fronten, mas o Brasil inteiro, né, esse é um perfil dos nossos programas em EAD, né, conseguir alcançar cada vez mais um público mais amplo, a nossa capilaridade, né, a gente conseguir chegar em tantos lugares. Então, assim, eu quero dizer o quanto que eu estou feliz, né, por estar nesse momento aqui de troca com vocês e de estar conhecendo um pouquinho, né, do programa Lato Sensu, né, do tão famoso, né, um programa, assim, muito famoso dentro do IFRJ, justamente por conta dessa capilaridade, né, e da grandiosidade em diferentes aspectos. Então, acho que, assim, a troca vai ser mútua, né, acho que eu até falei com a Sabrina, eu vou tentar realmente falar dentro do meu tempo para a gente fazer o bate-papo, né, a conversa, que eu acho que isso é um momento muito bacana. Antes de eu botar aqui os slides, eu vou falar um pouquinho da minha experiência, né, da minha atuação e formação. Embora eu já estou realmente há muitos anos, né, dentro do IFRJ, eu comecei na instituição no campus Nilópolis, né, depois eu fui para Mesquita para implantar o campus Mesquita, e lá nós montamos o Museu de Ciências, que é o espaço Ciência Interativa, que no final eu vou fazer um convite, né, para que vocês conheçam, se não puderem fazer uma visita ao IFRJ Campus Mesquita, vocês podem fazer visita virtual, que nós também temos uma visita virtual pela nossa exposição. Então, de certa forma, eu sempre trabalhei com desenvolvimento de produtos, porque eu já trabalhava, né, desde muitos anos que a gente vem montando exposições científicas, a gente vem produzindo, né, os produtos educacionais, por meio das exposições científicas. Então, mesmo antes até da própria CAPES, né, trazer isso como
algo extremamente relevante para os programas, né, estrito sensu, na área do ensino, a gente já vinha trabalhando nessa produção, né, tecnológica, nessa produção de materiais educativos, tanto para o visitante, né, que vem até o nosso espaço, quanto para o professor da educação básica. Então, por isso que eu trouxe essa temática, que é a gente pensar o produto educacional como uma ponte entre a academia, né, entre a universidade, os institutos federais e a educação básica, né, o chão da escola, que é o que a gente tanto trabalha dentro da área do ensino. Então, eu vou começar aqui a minha apresentação. Sabrina, eu acho que eu vou tirar o meu vídeo, que eu estou com medo da minha internet ficar instável. Então, eu vou tirar a minha imagem aqui e vou compartilhar aqui com vocês a apresentação. Espera aí. Vocês estão vendo a minha tela? Sim. Maravilha. Deixa eu colocar aqui. E acabei apertando aqui no que não devia. Deixa eu só abrir aqui de novo a apresentação. Acho que eu acabei fechando o PDF aqui. Ok, acho que agora vocês estão conseguindo ver, né? Então, assim, além de eu atuar no campus Mesquita, né, hoje eu estou na direção de ensino, mas como eu já falei com vocês, a gente tem um trabalho lá dentro do Museu de Ciências, né, além dos programas de pós-graduação onde eu estou hoje credenciada. Então, nós temos 2 especializações, né, onde eu atuo, a nossa especialização em divulgação científica e a especialização em neuroeducação, além do nosso programa, né, o ProfEPT, e eu também atuo no programa do mestrado profissional em Educação, Gestão, Difusão e Biociências da UFRJ, e no programa, né, no PROPEC, que é o nosso programa em Ensino de Ciências. No ProfEPT, efetivamente, eu não estou credenciada, tá, Sabrina? Você me apresentou. Eu atuo, colaboro, mas eu não tive pernas para me credenciar, porque eu já estou em 2 programas, né, estrito sensu. E esses 2 programas são profissionais, né? E sendo programas profissionais, a gente obrigatoriamente precisa pensar nos produtos educacionais, né? Uma exigência da CAPES são os produtos educacionais. Então, diante desse contexto, quando nós recentemente submetemos a nossa especialização em neuroeducação, a gente já sabia, o IFRJ, ele já permitia, né, no nosso regulamento, ele já permitia que o TCC fosse por meio de um produto educacional, né, e naquele momento de pensar esse programa, diante do que a gente já vinha desenvolvendo e diante da nossa expertise em produtos educacionais, até porque nós já tínhamos o ProfEPT dentro do campus Mesquita, né, que é o programa onde a professora Sabrina também está credenciada, né, no nosso mestrado. Então, diante desse trabalho dos docentes do campus Mesquita, a gente já começou a pensar, por que não investir em produto educacional, né? Porque ao invés, né, da gente fazer uma monografia, o aluno ser obrigado a fazer uma monografia, como TCC,
por que não desenvolver um produto educacional que vai ter uma aplicabilidade, que vai chegar até a sala de aula, a educação básica, para que, então, a gente pudesse, pensando já nesse envolvimento do nosso aluno, né? Porque, geralmente, né, eu posso dizer que a maior parte dos nossos alunos hoje, das nossas especializações, são docentes. Se não são docentes, de alguma forma, tem alguma relação com a educação, né? Curso de neuroeducação, por exemplo, às vezes a gente tem profissionais da saúde, mas são profissionais da saúde que, de alguma forma, também estão envolvidos com a docência. Então, a gente começou a elaborar, né, esse olhar, e começamos a investir também, né, não tivemos muitos TCCs nesse formato, mas começamos a pensar no próprio memorial descritivo. Então, no ano passado, eu vou falar um pouquinho aqui sobre o trabalho dela, a minha orientanda da especialização fez o nosso primeiro memorial descritivo. Nós, até então, nós não tínhamos nenhum trabalho nesse formato no nosso programa, e geralmente, quando o aluno fazia um produto educacional, ele fazia, junto com o produto, uma monografia ou um artigo, né? Mas, diante do trabalho, né, e da necessidade de termos um olhar para esse produto, às vezes é muito melhor você fazer um memorial descritivo, mostrando ali o passo a passo do desenvolvimento do projeto, o impacto, né, e fazer realmente, investir efetivamente nesse produto educacional, né. O produto educacional, ele não pode ser um apêndice. Se o aluno pretende, junto com o seu orientador, fazer um produto educacional, ele, de fato, precisa ser o protagonista desse processo, né. Então, falando rapidamente, né, sobre os mestrados e doutorados profissionais, né, o que a CAPES traz para a gente, né, o que significa isso dentro do mestrado e do doutorado profissional? Ele, na verdade, ele consiste em responder um problema de pesquisa, né, é como se, eu usei aqui o termo materialização, e é isso mesmo, né, ele materializa o seu problema de pesquisa. Então, o sujeito, né, o pesquisador, traz um problema da sua prática, um problema real, e a partir desse problema real é que ele vai investir no desenvolvimento desse produto educacional, né? Hoje a CAPES, por exemplo, já tem chamado de produto técnico e tecnológico, mas eu vou falar, né, com mais propriedade sobre a área de ensino, que é a área 46 da CAPES, a área, né, ao qual hoje eu estou mais vinculada, e nós ainda chamamos de produto educacional, mas ele também pode ser chamado de PTT, né, que é o produto técnico e tecnológico. E, para além dessa materialização, né, do seu problema de pesquisa, ele tem que ser pensado como algo que vai ser compartilhado e replicado pela comunidade, com o objetivo de fato, chegar ao chão da escola, né? Aí eu estou trazendo aqui o chão da escola, que pode ser o chão da universidade, para quem está desenvolvendo dentro da universidade, o chão, né, quando a gente pensa em espaços de educação não formal, porque dentro da nossa área do ensino, a gente desenvolve, né, a gente pesquisa tanto dentro da educação formal, quanto dentro da educação não formal. Então, museus de ciências, centros culturais, né, são espaços os quais a gente tem como objetivo alcançar, né, fazer essa ponte com esses espaços. E aí eu trago aqui alguns tipos de produtos educacionais. Isso aqui também está dentro dos documentos da CAPES, né, e especificamente isso aqui é voltado para a área do ensino, que é onde a gente, de certa forma, está envolvido, né. Mesmo vocês que estão num programa Lato Sensu, embora não fiquem tão presos, né, aos regramentos da CAPES, mas, de certa forma, vocês tendem a transitar por essa área, né, até por conta do programa de pós-graduação onde vocês, né, os quais vocês estão cursando. Então, a gente pode ter material didático ou instrucional, né, que são as propostas de ensino, sequências didáticas, roteiros, oficinas, material textual. Podem ser curso de formação profissional, né, então oficinas, cursos, palestras, né, minicursos.
Tecnologias sociais, que são produtos, né, desenvolvidos, dispositivos ou equipamentos, processos, procedimentos, né, e nós podemos ter também técnicas ou metodologias sociais dentro dessa perspectiva da tecnologia social. Outros tipos de produtos, né? Nós podemos ter o software, o aplicativo, então, um aplicativo de modelagem, de aquisição e análise de dados, plataformas virtuais, programas de computador, pode ser também um evento, então, um ciclo de palestra, exposição científica, Olimpíada, então, Olimpíada de Matemática, Olimpíada de Astronomia, se a gente faz uma atividade que tem relação com as Olimpíadas, né, que já tem um alcance nacional, então, se você pega algo que está relacionado a uma dessas Olimpíadas, isso pode ser um produto educacional, uma expedição científica, né, feiras e mostras científicas, atividades de divulgação científica, né, às vezes um encontro com um pesquisador, né, e uma promoção de um diálogo ali com o pesquisador, aberto ao público, então são exemplos aí de eventos, né, que podem se enquadrar como um produto educacional. Relatório técnico, né, seja para uma agência de fomento ou para um relatório técnico da instituição ao qual você trabalha, né, ou a pesquisa que você está desenvolvendo, um acervo, curadoria, então o acervo seriam as curadorias de mostras, exposições científicas, produto de comunicação, também pode ser um produto educacional, então produto de mídia, criação de programas de rádio ou TV, né, um podcast, manual ou protocolo, então guia de instruções, um guia que vai ser parecido como, tanto para o professor, quanto para aluno, quanto para pesquisador, né, um guia tecnológico experimental, entre outros, né, então, dentro desses tipos de produto, a gente, então, pode pensar em algum produto educacional que converse com a nossa proposta de pesquisa, com o que a gente quer desenvolver dentro do programa de pós-graduação. E aí eu trouxe, eu fiz um recorte do artigo do professor, do ProfEPT, inclusive, ele é credenciado no ProfEPT, lá do Instituto Federal Fluminense, que é o Rony Freitas, Sabrina conhece ele, certamente, e ele fez um estudo, né, sobre produtos educacionais, e o título do artigo dele é Produtos Educacionais na área do ensino da CAPES, o que há além da forma. E essa imagem aqui é do artigo dele. O que ele está trazendo, né, quanto a essa questão da forma? O que é realmente importante em um produto educacional? Então, ele traz aqui uma situação, uma atividade, né, que aconteceu dentro de um programa de pós-graduação, um professor trouxe uma situação dentro da disciplina dele e pediu para que os alunos fizessem uma descrição preliminar dos seus produtos educacionais. Então, assim, eram alunos que estavam começando, estavam iniciando no programa de pós-graduação, e ele pediu para que esses alunos falassem, né, fizessem uma descrição dos seus produtos. O que ele percebeu? Eu não sei se vocês percebem aqui, que aparecem alguns títulos. Então, guia didático, livro, guia didático, material educativo, guia didático, né? Aí tem aqui, curso de formação continuada de professores que ensinam matemática. Então, ele foi trazendo várias descrições, o que ele observa, tanto no relato escrito desses alunos, quanto na própria fala, que eles estavam preocupados com a forma, com a tipologia, né, com o tipo de produto educacional que seria desenvolvido. Então, eles não estavam pensando na sua pergunta de pesquisa, eles não estavam trazendo questões da sua prática, da sua vivência em sala de aula. Eles estavam mais preocupados com o que seria esse produto educacional. E o que ele vai discutindo acerca disso? Que isso não pode ser a nossa prioridade. A prioridade precisa ser pensada no público-alvo, né? Então, para quem é o produto educacional? Por que você está desenvolvendo esse produto educacional? O que você quer responder? Qual é
a sua pergunta de investigação. O que está te incomodando, né? Então, ele vem discorrendo, né, nesse artigo exatamente acerca dessa problemática, porque, às vezes, o produto educacional entra como um apêndice. Ah, tá, não, é regra do programa, eu tenho que fazer produto educacional. Mas até que ponto há uma reflexão efetiva acerca do desenvolvimento desse produto educacional, né? Então, aí eu trouxe uma situação, né, de uma aluna minha, do curso de especialização em neuroeducação, essa aluna que eu falei com vocês, que nós fizemos o primeiro memorial descritivo do programa, e ela, quando chegou, né, assim que ela começou o curso de especialização dela, ela trouxe um problema. Então, ela falou para mim, olha, eu tenho uma aluna com síndrome de Down, e ela tem muita dificuldade ela está na fase da alfabetização, na verdade, ela já até passou do período de alfabetização, eu estou com muita dificuldade para alfabetizá-la, né? Essa minha orientanda, né? Ela não era professora dessa aluna, ela era a professora do atendimento educacional especializado, né? Então, ela dava um suporte para essa aluna. E aquilo incomodava muito ela. Aquilo já vinha, né? Ela ficava sempre muito reflexiva. E aí, ao longo das nossas reuniões, das nossas conversas, surgiu a ideia de trabalhar com a contação de história, né? Na verdade, a primeira questão que apareceu foi a contação de história. Então, por que não, né, pensarmos em uma história que ela possa participar ativamente desse processo e que isso, de alguma forma, possa contribuir para o desenvolvimento dessa habilidade da criança, né? Então, diante disso, a gente começou a desenvolver esse material. E aí, esse aqui é uma foto, né, do livro, do formato como ele ficou. Então, essa foto aqui, à direita, né, mais no alto, é o livro aberto. E aí, nessa foto aqui, mais abaixo, ela traz uma preocupação que ela tinha, que ela sempre relatava que quando o professor vai contar uma história para a criança, quando ele abre o livro e conta uma história, as ilustrações geralmente estão junto com o texto. E isso não permite, né, inviabiliza a criança acompanhar a ilustração. Então, ela desenhou, né, quando a gente foi construir esse material, não sei se vocês estão vendo essa fotografia aqui do meio, né, ela, quando lê a história, a criança consegue ver a ilustração, né, e consegue acompanhar a história a partir das ilustrações. Então, acabou que esse material, né, inicialmente a gente pensou na menina com síndrome de Down, depois nós ampliamos também para crianças com transtorno do espectro autista, porque a gente começou a identificar algumas similaridades, né, sobretudo a importância do simbólico, de desenvolver na criança, né, habilidades como abstração, o universo simbólico. E aí nós incorporamos também nesse material, para que ele ficasse um pouco mais interativo e a criança pudesse participar um pouco mais, nós incorporamos, né, uma brincadeira de crianças. Quem tem criança aqui que já ouviu falar deve conhecer, que é o squish, né, que são aqueles brinquedos que a gente fica apertando, né, e são fofinhos. E nós, então, trabalhamos com o paper squish, porque aí a criança iria produzir o seu paper squish e iria interagir com a história. Como a gente estava trazendo a temática da escovação, né, da ida ao dentista, porque isso é um desafio muito grande para essas crianças, né, ela percebia isso na menina com síndrome de Down, e nós também percebíamos isso nas crianças com TEA. Então, nós trouxemos essa temática, né, e produzimos esses paper squish que foram, então, trabalhados junto à criança. Né? Então, aqui é uma criança interagindo, né, essa criança é meu filho, por isso que eu botei a foto dele aqui, ele interagindo com o paper squish, e, assim, a criança constrói o paper squish, e depois ela começa a criar também suas histórias, né, e a participar daquele universo simbólico.
Então, eu vou também contar um pouquinho para vocês do porquê que nós trabalhamos com a temática da escovação, né, da higiene bucal. Mais à frente eu vou falar um pouquinho sobre isso também. Então, assim, essa temática da higiene bucal não foi apenas por conta de um problema que ela estava vivenciando, mas nós já tínhamos também um levantamento, né, que tínhamos realizado anteriormente a essa pesquisa, que mostrava a necessidade de trabalharmos a temática higiene bucal. Então, assim, trouxe esse exemplo para vocês, né, de uma questão da prática profissional de uma professora, né, que usa isso como uma estratégia para o desenvolvimento do seu produto educacional, como sendo um TCC, né, foi seu trabalho de conclusão de curso. E olhando aqui a gente chama lá no PROPEC, né, que é o nosso programa em Nilópolis, isso aqui foi desenvolvido por alguns professores do PROPEC, né, que têm trabalhado muito, têm pesquisado acerca dos produtos educacionais, e a gente chama aqui de tripinha, né, essa tripinha, esse caminho que vai sendo feito, a gente vai observando as etapas necessárias para o desenvolvimento de um produto educacional. E aí, essas etapas aqui, elas servem tanto para uma produção num programa de pós-graduação estrito sensu, quanto lato sensu. Só que o lato sensu, que é a especialização, a gente costuma parar na etapa da prototipagem, mas não impede que a gente avance, seja como uma possibilidade de avaliar esse produto educacional, ainda dentro do seu período de 1 ano e meio, que é mais ou menos o tempo que dura um curso de especialização, como também levar esse produto para um estrito sensu, né, um mestrado, um doutorado. Então, eu vou também trazer um exemplo aqui para vocês de um material, de um produto educacional que avançou todas essas etapas. Então, aqui a gente tem, por exemplo, a pré-concepção da pesquisa. Esse material ele foi baseado também na CAPES, né, nos documentos da área do ensino. Então, nós temos aqui a pré-concepção, que é o momento inicial da pesquisa, quando você entra no programa, quando você começa a ter as primeiras aulas, né, sejam as aulas de metodologia da pesquisa, ou uma disciplina equivalente à metodologia, ou as suas primeiras conversas com o orientador, é ali que a gente vai trazer a nossa questão, né? O que me incomoda, o que eu quero mudar na minha prática profissional. Então, são os inputs, né? Quando a gente tem ali uma proposta, vem os insights para a solução desse problema, para que, então, a gente inicie efetivamente a pesquisa. Então, nessa etapa da pesquisa, a gente precisa definir o público. Então, assim, a tipologia, né, o que o Rony vai falar no artigo que eu comentei com vocês, né, que produto educacional é esse, qual é o formato do produto educacional, isso não vai importar nesse momento. O que, de fato, vai importar é o meu público, né, o que me incomoda, o que eu quero desenvolver, qual é a minha pesquisa, qual é a minha pergunta de pesquisa. A gente precisa começar pela pergunta, porque a partir dela, a nossa pesquisa vai se desenrolar, vai se desenvolver. E aí a gente vai chegar nas etapas de elaboração desse produto educacional. Então, a gente vai trabalhar a partir do público-alvo, e aí vem a etapa 2, que é a análise e a síntese, né, que é a organização das informações, considerando que na etapa 1 a gente também já começou a fazer um levantamento teórico-metodológico. Então, quem são os autores que dialogam acerca daquela temática? Será que não existem outros pesquisadores que já fizeram algo parecido? E, às vezes, aqueles trabalhos podem te ajudar a desenvolver o seu próprio produto, ou desenvolver sua própria pesquisa. Não que a gente vá copiar, mas, às vezes, a gente vai olhar uma metodologia, né, um processo que vai ser interessante para responder a nossa pergunta de investigação, né? Então, por isso que essa etapa 1, ela é tão importante dentro do programa de pós-graduação, né? Tanto lato quanto estrito. E aí vem a análise e síntese, né? Que é realmente quando a gente começa a analisar o público-alvo com mais atenção, né?
e a etapa da efetiva definição de problema para, então, construir a metodologia. E aí a gente vai começar a fazer as etapas metodológicas para partirmos para prototipação do produto, que aí sim a elaboração desse produto. Aí a gente vai dizer qual é a tipologia, se vai ser uma apostila, se vai ser um livro, se vai ser uma sequência didática, né? E a gente vai poder, então, dizer com muito mais propriedade, com muito mais certeza, vamos ter condições de definir melhor esse produto educacional. Então, né, na etapa 4, que aí isso já é mais comum dentro dos programas estrito sensu, que é o momento de avaliação do produto. Não significa que no lato eu não posso avaliar, tá? Eu posso avaliar sim, eu posso ir até o meu público para poder avaliar. E essa etapa é muito importante, né? Porque é quando a gente vai ter o feedback, é quando a gente vai, então, poder rever esse produto. E a etapa 5, né, a análise dos resultados e da aplicação, que é justamente o momento em onde a gente analisa essa avaliação. A gente vai passar para a etapa 6, que é a revisão do produto, e então entrar na replicabilidade. Hoje, com os doutorados profissionais, a gente ainda passa por outras etapas, né, que estarão distribuídas aqui na etapa 5, na etapa 6, que é a validação por pares, então é você passar por especialistas. Então, no mestrado profissional, por exemplo, a própria CAPES determina que essa validação, a validação do produto educacional, ela se dá pela própria banca. Então, a gente pode avaliar o produto educacional ou não há necessidade de avaliar o produto educacional dentro do mestrado, mas a banca depois vai estar validando, né? Vai estar, então, avaliando, de certa forma, o seu produto educacional. No doutorado, não. No doutorado profissional, a gente já tem que passar por todas as etapas, inclusive depois de formar uma banca específica de especialistas para validar o seu produto. E aí, depois de passar por todas essas etapas de validação, é que a gente, então, vai para uma banca para defender o nosso doutorado. Né? Essa é a diferenciação quando a gente chega no doutorado. E aí eu vou trazer um exemplo prático, né, de uma situação que nós realizamos, né? Isso aqui, na verdade, esse produto, ele não começou dentro de um programa de especialização, nós começamos, né? Eu comecei com a minha orientanda na graduação, ela estava fazendo a licenciatura em Física, em Nilópolis, e eu orientava ela. E ela veio fazer iniciação científica comigo também. E lá no campus Nilópolis, na licenciatura em Física, se o aluno ele publica um artigo científico, aquilo já conta como um TCC. Então, ele vai para a defesa de TCC só mostrando o artigo que ele publicou. Então, isso acabou sendo uma motivação também para ela, né, ela se empenhar na produção desse material, não que ela tivesse interesse em produzir um artigo naquele momento inicial, mas esse estímulo à produção científica, né, a produção de um artigo, acaba também sendo uma motivação para os alunos da graduação. Então, naquele momento, ela estava trabalhando com uma criança, né, ela era mediadora de uma criança com transtorno do espectro autista, e nós começamos a trabalhar essa temática, só que o que nós fizemos inicialmente, né, aí conversando até com aquela imagem que eu mostrei anteriormente para vocês, né, aquele fluxograma, nós fizemos um levantamento, nós tínhamos um problema, né, queríamos desenvolver algo para crianças com TEA, só que nós queríamos trazer um problema real, né, um problema da prática, e fomos até os professores da educação básica do município de Mesquita, de uma escola de educação especial, a Escola Municipal Marco Gil, de Mesquita, e conversamos com os professores para saber qual tema nós poderíamos estar trabalhando com aquelas crianças, né? E as professoras começaram a trazer todas as dificuldades que elas tinham sobre questões relacionadas à higiene, tanto a higiene
do corpo, como a higiene bucal, né? E elas foram relatando para a gente todas aquelas questões. Então, nós resolvemos desenvolver algo que fosse voltado para a higiene bucal. E a higiene bucal, de fato, gente, é um problema muito sério para esse público, independente da idade, desde a criança até o adulto, né? A gente que já vem trabalhando um pouco com esse público, a gente tem percebido o quanto que é complexo para essas pessoas trabalhar questões da higiene bucal. Então, isso fez com que nós fizéssemos esse levantamento e, após esse levantamento, fôssemos na literatura. Então, a minha orientanda foi até na literatura, né, entender o que estava sendo falado, o que estava sendo feito. Ela encontrou poucos trabalhos no Brasil, né, mas aí ela encontrou essa boca, né, essa boca aí grande, feita com garrafa PET. E aí, quando ela encontrou todos esses referenciais, essas leituras, então definimos que faríamos essa boca, né? E partimos para a prototipagem, e depois que nós fizemos essa primeira boca, aqui na foto à direita, aqui acima, né? Ela fez esses alimentos, então nós começamos a trabalhar com a questão da alimentação e a higiene bucal. E o que foi interessante, embora isso aqui não foi um trabalho de mestrado, tá, gente? Não tinha nenhuma relação com o programa estrito sensu. Então, como não tinha nenhuma relação direta, nós não éramos obrigados a passar por todas aquelas etapas daquele fluxograma. Mas, por outro lado, a gente tinha necessidade de avaliar esse produto educacional e validar esse produto. Então, assim, nós avaliamos com as crianças, fizemos atividades na escola, exatamente na escola, onde nós fizemos o levantamento prévio com as professoras. Então, a minha aluna foi lá, aplicou atividade com as crianças, né, interagiu com as crianças e resultou nesse artigo aqui, né, o ensino de ciências para crianças com TEA sob a perspectiva histórico-cultural. Então, nesse artigo, ela detalha, né, a gente vem detalhando todo o processo de desenvolvimento e avaliação dessa atividade. Beleza, ok. No MAGIT, que é a nossa jornada, né, interna, nossa jornada tecnológica do IFRJ, o MAGIT que aconteceu no campus Rio de Janeiro, nós levamos esse trabalho e alguns professores assistindo, né, fizeram alguns comentários e críticas muito importantes. Então, por exemplo, eles ressaltaram a importância dos dentes, né, do formato dos dentes. Nesse primeiro modelo aqui que ela fez, nessa prototipagem, os dentes são todos iguais, parece que são todos molares, né? Cadê os dentes, né? Os caninos, os incisivos. Então, nós refizemos o modelo, que é essa foto aqui de baixo. Ela começou a trabalhar nesse modelo para rever o material e poder explorar melhor esse material. Só que aí, né, passamos por essa primeira revisão, aí veio a pandemia, né, da Covid-19, e aí, nesse período, eu comecei a trabalhar com impressora 3D, né, eu comecei a desenvolver face shield, né, para distribuir nos hospitais, e foi, né, um projeto da nossa pró-reitoria de extensão, na ocasião, né, tivemos até vários apoios do IFRJ, né, da reitoria, até para a produção desse face shield, e aí eu resolvi comprar para mim, né, eu super envolvida com produção de face shield, eu comprei uma impressora 3D para mim, e aí eu falei, bom, agora que eu tenho impressora 3D, né, eu lá naquele processo de produção de face shield, resolvi voltar, né, com esse produto. Então, novamente conversando com a minha aluna, ela já estava, né, quase perto de defender, eu falei com ela, vamos agora produzir essa arcada de forma que se aproxime do modelo real, né, de uma boca pediátrica. Então, nisso eu já tinha outros alunos envolvidos, né, e assim, gente, o produto educacional, mesmo que seja o seu TCC de graduação, né, quanto mais pessoas envolvidas, melhor, né, então, seja um colega nosso, seja um professor, né, que não
tem necessariamente envolvimento naquela pesquisa, mas quanto mais pessoas envolvidas, melhor para a produção desse produto educacional. Então, eu envolvi um outro orientando meu, um aluno meu de mestrado nessa etapa, ele me ajudou, ele fez a modelagem, né, dessa boca. Então, nós começamos a desenvolver protótipos. Começamos a fazer vários protótipos dessa boca, né? Aqui também é uma aplicação desse produto. E aí, na pandemia, né, uma aluna de doutorado da Fiocruz começou a realizar, dentro do campus Mesquita, um curso, né, no formato remoto, sobre educação inclusiva. E aí, eu dei um dos módulos, né, eu participei do módulo dela, e aí no curso dela eu sorteei essas bocas. Então, a turma era muito grande, tinham ali mais ou menos 40 alunos, eu sorteei umas 25 bocas, né? E mandei, né? O curso, ele tinha um alcance bem grande, né? A gente tinha alunos aí da Bahia, de Goiás, e aí eu fui mandando para vários lugares do Brasil. E eu obtive é aqui que entra a questão, né, da própria divulgação, a divulgação desse produto, né, desse material que está sendo desenvolvido. E eu percebi, né, alguns não conseguiram aplicar, justamente porque estavam na pandemia e tal, mas eu tive um feedback muito interessante, que foi de uma professora de Juiz de Fora. Então, ela pegou a boca, né, por meio de aulas remotas, ela começou a trabalhar essa boca para auxiliar o processo de alfabetização de uma criança com TEA. Então, embora ela não pudesse ter contato, ela começou a utilizar essa boca de diferentes formas. Então, ensinando a contar, isso aqui é dela, tá? Isso aqui é uma imagem dessa professora. Então, ela numerou os dentes e aí começou a trabalhar, né, esse processo com a criança. A criança, ela era não verbal, ela já tinha 8 anos de idade, não falava, e ela foi estimulando diariamente ela ia com aquela boca estimulando aquela criança. E ela me mandou alguns vídeos, e assim, é emocionante, porque você já começa a ver a criança balbuciando algumas palavras, né? E a mãe começou a ajudar nesse processo. Aí o que eu fiz? Eu mandei uma boca dessa também para a mãe. E a mãe ia em casa trabalhando com a criança e a professora na casa dela trabalhando com a criança. Aí essa imagem aqui do meio é a irmã do menino, tá? Que começou, então, a trabalhar, de fato, a higiene bucal. Então, ela começou a pegar bexigas e colocar nessa boca. Não sei se vocês conseguem ver aqui. Ela colocou na boca essas bexigas e ali ela ia trabalhando a escovação, passar fio dental, tudo que o menino tinha grande dificuldade. Essa foto aqui à direita é o menino de Juiz de Fora já nesse processo de interação com a boca, fazendo a escovação. Então, a professora, ela trabalhou diferentes aspectos que a gente não imaginava que pudesse trabalhar. Então, ela trabalhou, né, a própria questão da higiene bucal, mas trabalhou a fala, trabalhou o processo de alfabetização, começou a fazer movimentos com a boca, né, para que a boca, o menino pudesse fazer a imitação e pudesse falar, trabalhou sequência numérica, né, então, trabalhou a matemática com o menino, e aí ela pediu, né, para que a gente pudesse deixar essa língua mais molinha, que a língua ela ficava fixa, ela era colada na boca. E aí eu comecei, junto com os meus alunos, a começar a pensar como deixar essa boca, essa língua móvel. Então, agora a gente está justamente nessa etapa, né, já conseguimos fazer isso, a gente está nessa etapa agora de mostrar já essa mudança no produto educacional. E, paralela a essa professora, né, a professora veio aí a pandemia toda explorando essa boca, a gente então teve uma professora, né, que hoje é minha aluna de doutorado, lá do Propec, e ela trabalhou essa boca também com os alunos dela, com TEA, que estavam retornando da pandemia. Então, foi um desafio muito grande para ela trabalhar qualquer conteúdo com crianças que ficaram praticamente 2 anos sem contato. Sobretudo crianças com TEA. E quando ela mostrou a boca para um dos meninos, ele ficou apavorado, porque ele tinha medo de dentista, ele tinha pavor de dentista. Então, olhar para a boca era lembrar do dentista. E aí, gente, eu vou voltar lá no início da minha conversa, né, quando eu falei do trabalho da Tereza, que é a minha aluna da especialização,
por que que nós trabalhamos a história da escovação e do dentista, tá? Porque dentro da história a gente vai justamente trabalhar o encontro da criança com o dentista. Isso foi baseado na história desse menino que tinha medo de dentista, né? Que tinha pavor de dentista. Então, a história foi toda construída, o roteiro, né? A narrativa que ela construiu tinha relação direta com esse problema da prática da Ana Rita, né? Que é a minha aluna de doutorado hoje. Então, ela pegou o problema tanto da prática dela quanto da prática de uma colega e trouxe para esse produto educacional, né? E aí foi o produto dela. E aqui, enquanto isso, a gente estava aí com o desenvolvimento desse material, desse produto. Esse produto, além da aplicação, buscamos explorar, né, a divulgação. Então, como divulgar esse material? Então, fizemos aqui um livro, né, um e-book, e artigos científicos, né? Houve uma produção, recentemente esse artigo foi publicado, que conta exatamente, narra essa aplicação do material com essas crianças. E é importante, né? Aí, voltando lá ao documento da CAPES, coloca isso, a importância da divulgação do produto educacional. Não adianta eu fazer um produto educacional e ele ficar guardado lá na minha gaveta ou ficar dentro do meu TCC, né? Ele precisa ser divulgado e precisa ser uma ponte, de fato, entre a academia, né? Entre os programas de pós-graduação e o professor. Então, assim, nós começamos a trabalhar também, essa é a boca, né? Fizemos esses cartões de comunicação alternativa para exatamente mostrar o passo a passo para a criança, porque a criança com TEA, né, ela tem necessidade de ter uma rotina, de seguir uma sequência, então a gente veio trabalhando essa temática, claro que assim, esse material foi desenvolvido, mas com a consultoria de uma odontopediatra, né, até porque eu não sou da área de odontologia, mas trabalhamos todo esse material com a supervisão dela, e aqui, né, esse material hoje já vem sendo trabalhado dentro do nosso Museu de Ciências, dentro do Espaço Ciência Interativa. Então, aqui é a produção, não sei se vocês estão vendo essa imagem aqui da bala, né, é o menino que fez o paper squish lá, a brincadeira, né, aqui a boca, eles interagindo, isso aqui são crianças com TEA, que fizeram uma visita lá no Espaço Ciência Interativa, e a gente trabalhando esse material, né, tudo que a gente veio produzindo. Então, já é realmente a etapa da avaliação, né, porque aí a gente sai do espaço da sala de aula e vai para um espaço de educação não formal, tirando essas crianças também da sala de aula, né, e isso também foi muito importante para elas. E aqui já é uma análise do material como um todo, né? O quanto que é importante levar esse produto para ser analisado por outras pessoas, né? Que é a continuidade do trabalho que foi sendo realizado e você poder ter um olhar de outros profissionais, de pessoas que estão utilizando o material para que eles possam dar o feedback e a gente, então, remodelar e repensar, né? Eu quero também trazer para vocês, já finalizando a minha fala, acerca dos registros, né? Isso também são etapas que incorporam, que são importantes para o produto educacional. Então, a gente tem revistas científicas hoje, onde a gente pode publicar, né, os nossos produtos educacionais. Então, por exemplo, essa revista aqui é do CONIF, né, que a revista PT em Revista Educação Profissional e Tecnológica. Temos essa revista que também é só de produtos educacionais, Revista de Produtos Educacionais e Pesquisa em Ensino, a revista Ciências e Ideias, que ela é do IFRJ, que também aceita produtos educacionais, além de outras, tá? Aqui eu trouxe só algumas, mas vocês vão encontrar hoje muitas revistas científicas que são da área do ensino e que são voltadas, né, e que têm seções voltadas para os produtos educacionais. Como aqui também a revista Actio, que também tem uma seção de produtos educacionais, e eu quero também deixar para vocês, né, a importância do repositório. Então, o EduCapes hoje é um repositório importante, né, da CAPES, onde eles aceitam os produtos educacionais e você consegue gerar o link e as pessoas vão ter acesso ao seu produto educacional, então é mais fácil para você divulgar. Porque às vezes a gente produz um e-book e não sabe aonde colocar.
E é importante deixar em um repositório e divulgar para que os professores da educação básica, de fato, possam ter acesso a esse repositório, né? E aqui, né, uma foto do nosso Museu de Ciências, né, do Campus Mesquita e do Museu de Ciências, Espaço Ciência Interativa. Essa é a nossa exposição hoje, né, permanente, os nossos mediadores, que é a Neurosensações, né? Então, assim, convido vocês a irem lá, conhecer, né, interagir conosco. Hoje a gente tem trabalhado mais efetivamente com o espaço para a produção dos produtos educacionais, né? E aí o meu contato, e vou abrir aqui para o nosso bate-papo. Quero agradecer muito a atenção de vocês, muito obrigada, né? E deixa eu abrir aqui de compartilhar para eu poder ver vocês. Com perguntas, pessoal? Jonas, por favor. Boa noite a todos e todas. É um prazer, professora Graziele. Eu sou Jones, eu sou pedagogo do campus Engenheiro Paulo de Fronten. Também estou professor aqui da pós-graduação em docência, da disciplina de gestão. E, primeiramente, eu gostaria de agradecê-la pela fala e por tantos ensinamentos, porque eu que sou psicopedagogo também por formação, sempre entendo que a cada dia a gente aprende mais um pouco. E hoje eu aprendi muito sobre, principalmente, como trabalhar com o transtorno do espectro autista. E aí você traz essa iniciativa do laboratório de vocês de ciência, que eu já fiquei muito curioso em ir visitar, né? Sabrina já falou sobre ele, registro aqui, inclusive, né? Muito bem. E aí eu trago a discussão mais para os alunos mesmo com transtorno do espectro autista, porque é um espectro. E o meu trabalho de conclusão de curso, quando eu fiz, na época, a psicopedagogia, foi sobre, né, crianças autistas do 1º ao 5º ano. E eu observei já naquela época, e ainda eu observo hoje na minha prática enquanto professor, pedagogo, que alunos com transtorno do espectro autista, eles têm uma propensão, é claro que é um espectro, né? São características diferentes, cada criança, cada adolescente, cada jovem, né? A questão de higiene. A questão de higiene é algo que afeta muito essa parcela da população, esses adolescentes, essas crianças, esses jovens, né? Inclusive, muito recentemente, eu tive uma situação relacionada à higiene. E aí eu gostaria de ouvir, Graziele, que além dessa experiência que você traz para nós, se lá vocês compartilham outras e se tem já algumas outras discussões sobre essa questão com alunos, né, em outros lugares, né, de alunos da graduação, da pós, do mestrado e do doutorado, relacionado a essa questão específica. Né? Já, mais uma vez, elogiando muito a sua fala, que eu fiquei muito curioso em saber mais. Obrigado. Te convido a ir lá, tá? Quero que você esteja conhecendo efetivamente, né, o nosso espaço, nosso laboratório, o nosso museu. Então, nós temos observado, né, tem sido bem interessante, hoje a gente está realmente investindo nas questões de higiene. Atividade da vida diária, né, AVDs. Inclusive, a minha aluna de doutorado, ela trabalha também na área, né, ela é psicopedagoga e trabalha efetivamente mais com essas questões diárias dessas crianças, né, ela acompanha essas crianças dentro da escola dela, e é um desafio muito grande. Então, desde o medo, né, o pavor do dentista, que isso não é comum, né, foi um caso particular daquele menino, que não foi comum no grupo, nas crianças que viram a boca. Foi um caso desse menino que ficou apavorado, né? Mas a gente percebe que os pais, de um modo geral, têm uma dificuldade muito grande de levar a criança ao dentista. Existe um medo, sim. Isso a gente já consegue identificar.
E há uma dificuldade muito grande para fazer a higiene. Então, a gente percebe tanto na criança quanto nas pessoas mais velhas. Então, eu fiz essa atividade, né, eu mostrei esse material no Espaço Ciência Viva, porque a proposta hoje, né, de todo esse material é ser levado para os museus do Rio de Janeiro e do país, né, que a gente temos contatos. Então, o Ciência Viva hoje, da Tijuca, ele já levou essa oficina para lá, né, eles já vão trabalhar esse material lá nas atividades. E quando eu falei desse material, uma menina devia ter talvez uns 20 anos, ela dentro do espectro, né? Ela olhou aquilo e começou a gritar, né, na hora da minha fala. Eu tenho muito medo, né? Eu tenho esse problema, esse é o meu problema. Aí eu mostrei para ela a prancha, né, esses cartões de comunicação, ela achou super interessante. E eu percebi, nossa, né, de fato eu estou vivenciando aqui, estou vendo uma situação que a gente acha que é mais comum na criança, mas que não é algo restrito só da criança. Então, assim, não só a higiene bucal, mas a lavagem das mãos, o banho, né, são desafios muito grandes hoje para essas crianças com TEA. Então, a gente agora vai partir para trabalhar a lavagem das mãos. A gente vai trabalhar o vírus. A gente fez ali um material, a gente fez uma caixa escura, onde a gente trabalha com material, agora fugiu da minha cabeça o nome, mas é material que só na luz negra que você consegue ver, né? A fluorescência, a gente coloca, mistura lá, faz uma solução com tinta fluorescente, só na luz negra você consegue ver. Levamos esse material para a itinerância, que a gente também faz itinerâncias para as escolas do interior do Rio de Janeiro, e tinha um menino com TEA. E o menino, quando viu o material, ele ficou meio que apavorado, porque aquilo não saía da mão dele. E a mediadora falou, vai lavar a mão, vai no banheiro lavar a mão. Ele não conseguia lavar a mão. Então, a gente percebeu que aí é um outro aspecto que a gente pode trabalhar, que é a lavagem das mãos. Como lavar as mãos, falar um pouco dessa questão do vírus, né? Então, assim, lavagem das mãos, higiene bucal, banho, tudo isso são desafios para essas crianças. Grandes desafios, grandes desafios. Agradeço de coração, Graziele, a resposta, porque a sua fala me fez rememorar, é importante eu registrar aqui nessa noite, a minha primeira experiência na inclusão, que foi no PIBID, quando eu ainda era estudante do curso de pedagogia, né, que tinha um aluno com 17 anos e que não tinha, né, tido a oportunidade de ter uma educação para a saúde mesmo, dentro da própria escola e no próprio ambiente de trabalho, de familiar que ele convivia. Então, na época, foi um grande desafio para mim, enquanto mediador, e nem a professora da turma, e nem eu, né, estudantes de pedagogia na época, sabíamos lidar com aquilo, né, mesmo sendo bolsista PIBID e tendo uma conexão com a universidade. Muito obrigado, Graziele. Eu que agradeço. Obrigada, Diori. Professora Sabrina. Não, só agradecer a Graziele, né, dizer que esse é um trabalho que, para mim, né, eu sempre pensei muito, Graziele, sobre essas questões, porque quando eu fui fazer, né, procurar fazer o meu mestrado, doutorado, uma coisa que me incomodava era a pesquisa e o retorno dessa pesquisa para a comunidade. Né? Eu acredito que os mestrados acadêmicos, eles são excelentes, eles contribuem muito, né, com certeza, né, para toda a questão da ciência. Só que, assim, como eu era uma pessoa, né, já na época de prática, de chão da escola, então eu queria, assim, primeiro estudar alguma coisa de prática que incomodasse muito, né, para tentar não resolver, mas tentar trazer uma saída possível e pensar, né, naquele movimento, né, que Paulo Freire diz, naquele movimento de reflexão e praxis, né, diária, né, nesse movimento interdependente que não se intrínseco, né, que não se desgruda ali, né, pelo menos deveria ser assim. E aí eu ficava pensando sobre isso, falei assim, gente, mas assim,
quanto do meu trabalho eu posso devolver, né? Eu posso realmente ali, não só estudar a prática, mas o que eu vou tirar disso. E aí, quando eu conheci, né, tive a oportunidade de conhecer, né, em primeiro lugar, né, a pós-graduação, né, de docência, que foi algo que lá atrás a gente começou a gestar, e depois o Ricardo aceitou lá o desafio de levar para Paulo de Fronten, e que desafio, e eu me coloquei à disposição, né, eu me lembro até hoje, a gente teve um evento sobre ferrovia, né, em Vassouras, e aí eu me lembro do Ricardo lá passeando com a esposa e com a dela, e aí eu falei assim, cara, eu vou fazer prova para, né, tinha um edital aberto para a gente trabalhar na pós. Falei, cara, eu vou fazer. Ele, pô, legal, faz sim. Eu falei, não, eu acho que é a minha obrigação, porque eu comecei lá nessa gestação inicial e eu quero fazer parte disso. E aí, quando a gente começa a pensar os produtos, é um pouco disso, né? Quantos produtos, né, já foram construídos, né, dentro da pós-indocência, e hoje nós percebemos que, assim, mudou um pedacinho, né, de algum cantinho aí, Brasil afora. E aí, como eu fui, assim, abduzida por esse mundo dessa construção de produtos, eu aceitei o desafio do ProfEPT, né, e temos hoje aí outros produtos sendo construídos. Então, assim, eu tenho muito orgulho, né, e às vezes, nós que trabalhamos nesse sentido, eu digo que as pessoas têm muito, assim, elas torcem muito o nariz para as questões de prática, né, então, para essa questão do mestrado acadêmico, do doutorado acadêmico, né, não, do doutorado profissional, do mestrado profissional, né, às vezes rola aquela... Mas, assim, não é que a gente deixou, a gente, ao contrário, a gente foi para o campo, né, buscou, foi o que você falou, esse levantamento inicial, para saber se, de repente, tem alguém falando a mesma coisa que a gente, né, o que de inovador tem o nosso trabalho, o quanto vai contribuir para esse chão da escola. Então, assim, eu acho que é uma diferença, porque a gente acaba trabalhando até mais, porque a gente faz todo o levantamento do estado da arte em si, dos trabalhos que são cunhados com a mesma temática, dos autores que trabalham nesse sentido, e a gente ainda vai problematizar essa prática para construir um produto final e entregar. Então, hoje eu sou, assim, apaixonada tanto pela pós-docência, quanto esses mestrados, né, tanto o ProfEPT, né, os que eu tenho tido contato, que fazem esse link com a vida prática, né, com o chão da escola, né, então, assim, sinceramente, muito obrigada por tudo hoje e por tanto, né, porque a gente conversar com o nosso orientando é uma coisa, né, agora vir uma pessoa com a experiência prática, né, e falar de prática é totalmente diferente, então, assim, só gratidão mesmo nessa noite de hoje, tá? Eu que agradeço, Sabrina. Desculpa. Grazi, aproveitar e te agradecer. Eu acho que a sua fala ela vai de encontro ao que a gente constrói dentro da pós. Tá? Aqui nós temos a construção de um MVP, que é um produto mínimo viável, né? Onde o aluno ele constrói a cada semestre um projeto de um produto educacional. E a gente, desde a primeira conversa que a gente tem com eles, eu sempre estimulo, pessoal, quem sabe, né, esse projeto não se transforma no TCC de vocês. Então, acho que você trouxe aí exemplos maravilhosos do que os nossos alunos podem utilizar como MVP e, reforçando, né, transformá-los em TCC. E o importante, sim, eu gostei muito da sua fala, porque eu tenho uma relação com a aplicabilidade. Né? Pegar fazer um trabalho e engavetar esse trabalho, ou ele ficar apenas na biblioteca, né? Para que em um momento oportuno alguém desesperado vá acessar, eu não gosto muito disso. Então, quando você traz aí uma pegada de assim, vários exemplos que mostram a aplicabilidade disso, e com crianças, né?
o quanto isso transforma a vida dessa meninada, a gente só tem que agradecer muito. E aí os nossos alunos, né, pediram, primeiro, se você pode disponibilizar o seu e-mail para eles fazerem contato contigo, então eu vou estar colocando aqui. E eles também perguntaram se você vai disponibilizar os seus slides. Se você puder me enviar, claro, eu coloco lá na para sala da vocês, coordenação. Pode deixar. E pode disponibilizar meu e-mail, sim, vocês podem entrar em contato comigo a hora que quiser. Eu vi aqui, acho que o Marcos Ferreira colocou, né? Tem um canal que possamos tirar algumas dúvidas. Pode me contactar por e-mail, a gente vai, né, fazendo um canal de comunicação. Quando a gente quer se aprofundar um pouco mais, eu até dou meu telefone também, porque às vezes facilita, né, no diálogo e na construção ali da proposta. Então, assim, vocês estão todos convidados para se aproximar, né, das nossas atividades, né, dentro do Campus Mesquita, e o canal está aberto para vocês, tá? E eu queria pegar Convite, Grazi. Oi, fala. Desculpe te cortar, mas já fica o convite, né? Porque aqui, eu olhando os nomezinhos, eu não sei se todos aqui são só de 2023, mas tem aluno aqui de 2021, 2022. Fica aí aberto o convite, né, para a professora Grazi para participar das bancas de TCC. Quando tiver esse viés de produto, né, com certeza você vai contribuir muito para o engrandecimento dos trabalhos. Tá? Então, eu vou lembrar do seu nome, Grazi, para quando a gente tiver aí trabalhos nessa magnitude. Tá bom? Maravilha. Eu ia comentar que uma fala da Sabrina, às vezes, quando a gente resolve fazer um produto educacional, ele é até mais trabalhoso do que fazer uma monografia, né? Fazer um artigo. Só que ele pode ter um impacto tão significativo, sabe, efetivo na educação básica, né, no chão da escola. Novamente, chão da escola é o universo, né, no ambiente de trabalho de vocês. E o retorno, ele é muito significativo também. Então, vale a pena investir, né? Pode parecer muito trabalhoso, mas você vê realmente as coisas acontecerem e justifica o investimento na nossa formação, né? Investimento público. Não adianta eu fazer uma pesquisa que vai ficar engavetada, né? Não vai ter impacto na sociedade. A pesquisa científica, ela precisa ter impacto na sociedade. E os programas profissionais, né, eles têm isso como um potencial, né? E o trabalho é muito maior. Eu falo para os meus orientandos, vocês têm mais trabalho do que um programa acadêmico, né? Certamente. Agora, o impacto, ele é muito significativo, né? Não é que a gente esteja menosprezando os acadêmicos, de forma alguma, mas a gente precisa, obviamente, ter esse olhar diferenciado quando pensa na elaboração de um produto educacional. Então, vale a pena, gente. Mais alguma pergunta? Vamos aproveitar o momento. Felipe Barros, nosso professor. Legal. Ô, Knaip, tudo bem? Eu tô aqui Obrigado pela sua presença. tomando conta do filho, mas ouvindo a palestra. Só queria marcar para a Graziele que eu vou procurar ela, porque eu estou implementando essa parceria com os museus, com o nosso TCP, já pensando na curricularização. Né? A gente está conversando com o Museu Nacional e com o Centro Nacional de Cultura Popular, do Folclore. Eu acho que tem tudo a ver a gente conversar, sabe? Os alunos desenvolverem semestralmente projetos, nem que seja no sistema de prototipagem mesmo, sabe? Mas para ele vai ser uma experiência muito rica estar conversando com você, sabe? Ótimo, então, te agradeço. Felipe. Obrigado pela palestra. Eu que agradeço, vou te aguardar. Valeu, está combinado já. Perguntas? Carlos Henrique, por favor. Boa noite. Vou trazer excelente tema e apresentação. Né? Esse produto é uma dúvida que eu não, né? Talvez a gente já tenha fazendo, mas tem alguma ideia de implementar isso nos colégios como um programa do governo, né? Porque eu tenho um sobrinho que parece ter um grau de autismo, né? Minha irmã está
vai levar para fazer o diagnóstico oficial, né? Muitas pessoas no meu trabalho com grau de autismo, algo que eu acho que não sei se era falta de conhecimento mesmo da medicina na época, né? E se tem alguma ideia de criar mais produtos, né? mais componentes para começar na base, né? Não sei, isso é um programa fixo, né? Para ter uma inserção natural, não só de ter num colégio exclusivo para autistas, entendeu? Por exemplo, eu sou cadeirante, né? Então, sempre nos colégios que eu estudei, sempre eu era o único cadeirante do colégio, né? Então, aí eu tentei essa parte de acessibilidade, reclamava, mudava de colégio, né? Então, acho que o melhor dos mundos para a inserção real é a criança estar num colégio comum e a diversidade fazer ele crescer, né? Não ter que ter um colégio especial para ele saber ser um pouco mais independente. Eu misturei muita coisa. Obrigada, Carlos. Então, eu comentei no início, né, que a gente chegou a aplicar esse material numa escola de educação especial, mas hoje a gente já não está na escola de educação especial. Hoje a gente já tem aplicado esse material, né, eu tenho outros orientandos, né, trabalhando com essa temática, e a gente tem aplicado nas escolas comuns, né, especificamente do município de Mesquita, porque é onde o campus Mesquita, né, o campus do IFRJ está inserido. Ainda não é uma política pública, né, a gente ainda não tem um projeto maior. Agradeço pela sugestão, acho que é uma coisa a se pensar, né, a gente começar a pensar nessa possibilidade, mas a gente também está investindo nessa temática pelos museus de ciências. Então, a gente hoje tem trabalhado, né, a gente tem feito levantamentos, os museus de ciências, eles não são, na verdade, a acessibilidade dos museus de ciências, ela ainda é muito fraca, né, de modo geral, então a gente está investindo nessa área, nessa temática, e tentando aí sim pegar, né, um número maior de espaços pelo Brasil. Mas é um trabalho de formiguinha. E, em paralelo, estamos nas escolas, né, estamos desenvolvendo, trabalhando esse material nas escolas por meio desses alunos, né, que estão inseridos nesses espaços. E a proposta realmente é a inclusão, não é desenvolver o material para escolas de educação especial, é muito pelo contrário, para que todos possam participar, né, seja a criança com TEA, ou a criança neurotípica, né, a ideia é realmente envolver todos da mesma maneira nesse processo. Mas obrigada, Carlos. Mais alguma pergunta? Vamos aproveitar. Algum professor presente gostaria de fazer alguma pergunta, professora Grazi? O Leonardo está aqui também, está nesse programa? Agora que eu vi o Léo aqui. Nós estamos aqui em 42 pessoas, tivemos um pico aí de quase 50. Bom, acho que o pessoal ficou acanhado, Grazi. O Anderson falou que já enviou um e-mail para você. A Silvia, oi Silvia, bom te ver aqui. A professora Silvia está presente, o professor Newton deixou uma boa noite para todos. O professor Lindinei está presente. Diga, Silvia, bom tê-la conosco. Já que eu fui tocado, meu nome foi tocado, deixa eu chegar aqui para agradecer a Grazi, mais essa oportunidade de conhecimento que a gente tem aí no programa, desejar as boas-vindas para os alunos e a oportunidade de poder estar aqui com vocês. Muito obrigada, as informações são sempre muito importantes. Quando se fala de produto educacional, é muito relevante trazer para a sociedade, para o público, para a divulgação, o quanto é necessário os trabalhos, eles saírem da academia, como bem disse a professora Sabrina, porque, na verdade, os trabalhos, eles são feitos para a comunidade, para a sociedade, para elevar não só a ciência, mas também o conhecimento para as pessoas que muitas vezes mais precisam e que, na verdade, elas estão fora ou distante das academias. Então, muito oportuno o tema,
muito oportuno esse momento de trazer para quem está chegando agora a relevância do produto educacional, não só para o curso de docência, para aquelas pessoas que já são professores ou que serão professores, mas para a sociedade, para o público de modo geral. Então, muito obrigada. Obrigada, Silvia. É muito bom te ver. Saudades. Igualmente. Professor Lindinei. Boa noite a todos. Também vai parabenizar a professora Graziele pela palestra e a Sabrina pelo convite para falar sobre um tema muito importante que preocupa a todos nós da educação, a questão de vincular a pesquisa científica ao chão da sala de aula. Então, muitas vezes, a gente é taxado, a gente que é da educação, é taxado como pesquisadores que só querem... pesquisadores feitos para o currículo Lattes, né, sem aplicação de fato. Então, a gente vê que quando há produtos educacionais envolvidos na pós, e até mesmo na graduação, e eu participo das 2 pós-graduações do Campus Paulo de Fronten, então a gente vê, e a gente tem isso também na de gestão de TI, a gente vê a aplicação desse conhecimento de forma prática. Então, fica aqui os parabéns a todos e bom início, né, de período. Obrigado, professora Graziele. Obrigada, Lidinei, é isso mesmo. Acho que realmente é uma forma da gente mostrar a aplicação, né, da pesquisa que a gente tem desenvolvido na área do ensino, da educação. Aos produtos, eu vou colocar aqui esse livro, por exemplo, esse material está todo no portal Educapes, né? Eu vou botar o link aqui desse material e brevemente a gente vai estar finalizando um site, é um trabalho de TCC também, do meu aluno da especialização. Ele está fazendo um portal para justamente colocar todos esses materiais. Aí eu vou mandar para o Ricardo, mando aqui para a Sabrina para compartilhar com vocês, porque aí vai ser um repositório também desses produtos, tá? Franciele. Boa noite. Sim, eu queria fazer uma pergunta para a professora Graça. Quantos mais ou menos assim ela já produziu e distribuiu? E nós que somos professor da educação básica, né? Assim, a gente... Eu falo assim na minha prática porque ano passado, nas 2 turmas que trabalhei, tanto na educação infantil como no fundamental, tinha 2 crianças que tinham suspeita de autismo, só que aqui é bem mais difícil, porque aquela questão que o pai não aceita e não vai buscar, né? E aí fica mais complicado, né? Que o pai não reconhece que o filho tem alguma dificuldade, por conta disso não encaminha, né? E aí dificulta um pouco. Aí eu achei muito, muito assim, importante, né? O produto educacional e o quanto impacto ele tem para a comunidade e como é bonito, assim, porque no início é uma ideia, né, que pensa em que se vai se fazendo e ao longo do tempo ele vai se modificando, né, conforme conforme se vai adequando à necessidade de outros, né, porque no final a professora vai vendo o ajuste dessa língua para poder trabalhar, né, para poder alcançar outras necessidades. Eu achei tão interessante esse produto educacional, né? É isso. Obrigada, Franciele. Então, quanto à produção, a gente já produziu aí em torno de umas 40, isso já distribuídas, né, entre professores que receberam, pais, quando eu digo pais, mães, né, porque geralmente quem entra em contato são as mães. E tem uma questão de aceitação também, que você mesmo falou, né, que às vezes a gente tem observado nesse público, né, desses professores que têm
trazido feedback para a gente, que as mães acabam realmente se envolvendo mais, né, querendo material para poder aplicar com a criança em casa. Então, a gente tem distribuído também para essas famílias, e além dos museus, né, além dos museus de ciências. Então, a gente está mais ou menos em torno de 40 a 50 bocas que já foram distribuídas. Agora, picotou um pouco a sua fala, você trabalha com esse público, Franciele? Você teria interesse também em trabalhar esse material? Assim, na verdade, eu estava na educação, né, ano passado, e tinha 2 crianças na minha turma que tinha suspeita, né? Só tinha suspeita por conta que não tem esse reconhecimento. E aí você foi falando, eu fui, né, observando algumas questões, assim. A gente, pode ser, eu tenho um interesse também, né? A questão da inclusão, ela me interessa muito, sim. Não, se você. Aí eu tô falando para ela, mas para qualquer um aqui, né? Para qualquer colega que, porventura, trabalhe com essa temática, ou queiram trabalhar essa temática com os alunos, pode entrar em contato e a gente fornece, tá? A gente pode distribuir para vocês esse material e a boca, né? A gente entrega para vocês essa boca. Mais alguma pergunta? O Jackson falou, boa noite a todos e a todas, agradecido por essa aula com assunto tão pertinente. Pô, obrigado, Jackson, obrigado, professora Grazi. Mais Obrigada. algum comentário, pessoal? O Fabiano fala do repositório, né? E aí eu coloquei o do Integra, né, que envolve projetos de pesquisa de professores do IFRJ como um todo, né? A Jéssica quer fazer uma pergunta. Por favor, Jéssica. Boa noite a todos. É porque o meu áudio picotou, e aí a fala do professor. Seu áudio está baixo, Jéssica. Oi, estão conseguindo me ouvir melhor? Melhorou. Sim. Ah, tá. Sobre a fala do professor Felipe, ele falou de projetos com folclores, foi isso? Para trabalhar junto de produtos? Isso, o professor Felipe. Ele é professor da graduação, ele está aqui, né? Tô aqui, Knaip, ouvindo. Você quer responder a Jéssica? Justamente, Jéssica, a gente agora no TCP, já antecipando o processo de curricularização da extensão, né, que vai acontecer no nosso campus, que é o quê? A gente vai começar agora, dentro das disciplinas da graduação, trabalhar com atendimento da comunidade, enfim. Então, eu venho já de um histórico de ter feito antropologia, estudar antropologia, lidar com cultura popular e tudo mais, principalmente com antropologia voltada para processos criativos. E aí agora a gente está com essa parceria com o Museu Edson Carneiro, né, que é o Museu do Folclore, ali no Catete, e outra com o Museu Nacional. Então a ideia é que nossos alunos participem desenvolvendo tecnologias interativas para, enfim, exposições, enfim, para as ações educativas também que os museus desenvolvem e tal. Então a gente começou esse diálogo esse semestre, então já tem esses dois, e agora eu vou procurar a Graziele também para a gente conversar com eles lá em Mesquita, para a gente poder ter mais um campo aí também de atuação, entende? Aí você pode me procurar, Jéssica, qualquer coisa que quiser conversar. Agora a gente está fazendo, por exemplo, um jogo sobre estilogravura, que explica quais são as técnicas de se fazer estilogravura, tá? Aí eu converso com você em paralelo, que agora aparece pela professora Graziele, mas a gente bate um papo, se quiser. Vou deixar meu contato aqui, tá? Eu achei isso muito interessante, porque você voltar à parte folclore com a parte de produtos, você criando um produto, mostrando isso, você mostra, na verdade, como aquela sociedade, né, como aquele grupo ele se vê, ele se desenvolve nas crenças. Então, pega também a parte social, parte cultural, a parte de integração. Eu achei isso muito legal. E como a Graziele apresentou, né? A boca, né? A boca é algo comum, mas dependendo
da onde tem uma importância ou não tem importância, né? E se você conseguir puxar pela história daquele local, né, você consegue ganhar mais recepção, né? Fica mais fácil. Eu achei bem interessante. Obrigada aos dois professores. Não, mas muito legal essa percepção, só para complementar, por exemplo, da Graziele, muito legal porque a boca, depois que ela se materializa como esse objeto que ela distribui, ela toma uma vida própria. E aí ela vai sendo ressignificada também nesse contexto todo que ela vai distribuindo. Então, tem essa ação educacional que ela faz, né, vai acabar aqui minha bateria. Está me ouvindo? Pronto. Sim, estamos ouvindo. Tem essa parte toda, né, desse objetivo inicial, que é voltado para a educação, para a higiene, mas depois ela vai tomando vida, ela vai ser ressignificada para aquelas pessoas. Então, vão ter outros usos dessa boca também que, né, vai se expandindo aí, né, até a relevância, né. E é um pouco essa ideia também, né, desses jogos que os alunos fazem, eles vão se expandindo, né. Depois o uso é múltiplo. Se eu não me engano, o pessoal do Amazonas, eles estavam fazendo resgate de folclores, até mesmo por causa disso, né? Resgate de cultura. Então, pode ser uma linha aí. Muito obrigada aí, pessoal. Até mais. Bom, agradecer novamente a professora Graziele, né? Sim, ela já disponibilizamos o e-mail dela, né? Porque senão a gente vai ficar a noite inteira aqui, né? Ela vai me enviar a apresentação, eu vou estar disponibilizando lá na sala virtual da coordenação, também vou estar disponibilizando, mais tardar amanhã cedo, a gravação no YouTube da pós-graduação, e todos vão ter acesso, né? Poder rever aí esse momento maravilhoso que nós tivemos. E para a gente concluir, né, uma coisa que a gente sempre faz na pós, eu sempre peço que quem puder, né, e abrir as câmeras para a gente dar um print, tirar uma foto, para a gente poder divulgar aí esse evento maravilhoso que aconteceu hoje. Vamos lá, quem puder abrir as câmeras. Todo mundo arrumando o cabelo. Isso. Daniel, penteia o cabelo aí, Daniel. Bom, vamos lá, gente, dar o print. Só puxar aqui. Mais um. Deixa eu só sair. Ó. Ótimo. Professora Grazi, muito obrigado. Gratidão aí pela sua fala. Trouxe muito conteúdo para todos nós. Muito obrigada pelo convite, Sabrina, que naipe, assim, foi maravilhosa a noite aqui com vocês, uma troca muito bacana, e espero encontrá-los aí brevemente, em outros momentos aqui. Obrigado. Pessoal, boa noite. A disciplina de tecnologia está aberta, tem atividade. Quem está fazendo a disciplina de TCC1 do professor Newton também está aberto. Qualquer dúvida, faça em contato conosco. Boa noite para todos e boa continuidade de semana. Um abraço. Boa noite, obrigada. Estou fechando aqui.